É uma grata satisfação retornarmos aqui a esse ambiente realmente sagrado do círculo da comunhão, como círculo esotérico da comunhão do pensamento. Agradeço o convite dos nossos irmãos, tá? Congratulo-me aqui com essa diretoria. Muito obrigado, irmão Roberto, irmã Selma, nossa querida Sueli, e a todos os presentes e a todos aqueles que vão nos acompanhar também pela internet, né? A internet que hoje é um fenômeno da comunicação. Mas eu me propus aqui com vocês hoje, depois desse convite, meus irmãos, minhas irmãs, a falar sobre auxiliares invisíveis. É um tema bastante importante, meus irmãos, porque nós sabemos que a humanidade não é só isso que nós vemos circulando pelo mundo. Nós já estamos chegando no planeta na casa dos 8 bilhões de seres humanos, mas a ciência nos indica que nesse planeta já habitaram cerca de 100 bilhões de pessoas. E dentro eu sei da filosofia aqui do círculo e também de outras correntes como que eu participo, como a teosofia, como a Rosa Cruz, como a maçonaria. Nós temos como princípio, meus irmãos, minhas irmãs, de que é o mundo espiritual que governa realmente a existência. E muitas vezes o ser humano se sente oprimido pela realidade, oprimido pelas condições realmente limitantes da terceira dimensão, e nós nos sentimos realmente apequenados. Nós nos sentimos impotentes por não poder fazer mais para auxiliar o nosso próximo. O que nós vamos dizer aqui hoje, meus irmãos, é que nós podemos sim sermos e fazermos muito mais. Primeiro, meus irmãos, antes de falar sobre auxiliares invisíveis, nós temos que dizer, meus irmãos, que nós podemos e devemos ser auxiliares visíveis. Hoje no mundo existe um grande trabalho assistencial, um trabalho chamado de voluntariado, as possibilidades que cada um de nós tem de servirmos ao nosso próximo, meus irmãos, são cada vez maiores. Então nós sabemos que o ser humano, meus irmãos, ele necessita da compaixão e do auxílio do seu semelhante. Cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos frutos, na verdade, de atos de compaixão. Se não fosse o nosso pai, a nossa mãe, ou aqueles que nos criaram, ter tido uma imensa compaixão por cada um de nós naqueles primeiros anos de vida, nós não estaríamos aqui hoje. O ser humano nasce muito desprotegido, nasce realmente com condições mínimas de subsistência. Então é a compaixão, é o trabalho altruísta, a devoção, o amor que os nossos pais nos dão, é que permite que a gente se erga. E a gente precisa devolver isso, meus irmãos, para a nossa comunidade, auxiliando a nossa família, os nossos parentes, a nossa comunidade próxima, e aqueles que puderem fazer mais e que conhecerem realmente as doutrinas espirituais, vão conhecendo cada vez mais possibilidades de trabalho. Porque o trabalho, meus irmãos, pelo nosso próximo, ele pode ser desde você dar um bom dia, de você dar um abraço,
naqueles que estão próximos, até você manter a subsistência física, você ajudar com comida, com donativos, quer você pode se engajar num trabalho assistencial, você pode trabalhar num hospital, dando apoio psicológico, você pode trabalhar num asilo, você pode se engajar em inúmeros trabalhos. E há aqueles, meus irmãos, que vão se aprofundando, que chegam a trabalhos como esse. Trabalhos em que nós sabemos em que há um esforço para o esclarecimento da mente, do espírito. Então, todos aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet, aqui ao vivo, meus irmãos, toda vez que vocês vêm a um ambiente como esse, ou que vocês vão às suas igrejas, às suas lojas teosóficas, seus capítulos Rosa Cruzes, suas lojas maçônicas, né? Vocês têm uma oportunidade ali de servir ao seu próximo, trazendo conhecimento, trazendo energia e compartilhando. A humanidade é, na verdade, um grande processo de compartilhamento. E, infelizmente, meus irmãos, ainda nós vivemos num mundo que não é, né, governado por essas ideias. Toda essa pregação, toda essa nossa divulgação, a literatura que existe, ela visa esses conhecimentos espirituais, que a humanidade caminhe para uma era de ouro, onde aquilo que pregou o Mestre Jesus, aquilo que pregou o Buda, e tantos sábios, meus irmãos, os mestres de sabedoria, né? Tudo isso vai paulatinamente entrando, se incutindo na mente das pessoas, através da literatura, através das palestras. É um trabalho lento, porque na natureza nada dá saltos. Então, meus irmãos, nós temos que trocar as coisas nesse mundo, um mundo que é dominado, infelizmente, ainda pela violência. Né? Infelizmente, meus irmãos, o mundo está em guerra. Né? O continente, um dos continentes mais antigos, de pessoas mais sábias, mais abastadas do mundo, que é a Europa, está acontecendo lá uma guerra nesse instante. Cerca de 1000 pessoas por dia estão morrendo na guerra que está acontecendo na Europa, meus irmãos. Então, aqui do Brasil ou de outros países, nós podemos ficar pensando, o que nós podemos fazer a esse respeito? Aquela pessoa que é materialista, a pessoa que não se enxerga como espiritualista, pode até lavar as mãos e dizer, eu não posso fazer nada, eu não posso ir lá, eu não posso levar comida, não posso levar mantimento, não posso ajudar as pessoas que estão lá sofrendo. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Nós podemos fazer, sim, muito por todas essas pessoas. Pessoas que estão perecendo nesses conflitos. Porque, meus irmãos, o contrário da violência, o oposto da violência, meus irmãos, é a reverência. Então, a cada instante que nós reconhecermos no nosso semelhante um ser espiritual, meus irmãos, ou que nós fizermos como os povos do Oriente fazem, a cada pessoa que se aproxima, ao dar o cumprimento, se faz uma reverência, que quer dizer que você reconhece que naquela pessoa há a presença do divino, que há a presença de um ser espiritual. Então, esse é o começo, meus irmãos, trabalhar no mundo sendo reverentes. Porque, infelizmente, muitas pessoas conquistam nesse mundo através da violência.
E a gente vê isso presente até na linguagem, né? As pessoas usam expressões na vida delas, né? Chegam assim, olha, o fulano é um batalhador, fulano é um guerreiro, ou fulana é uma guerreira, né? Mas que expressão é essa, meus irmãos? Que quer dizer que a pessoa está indo numa guerra contra os outros? Quem é que a pessoa está combatendo? Se ela é uma guerreira, se ela é um batalhador. Ela está enfiada nessa confusão do mundo, meus irmãos? Porque esse mundo tridimensional, meus irmãos, é um mundo muito difícil. É um mundo dominado pela inércia. Para você construir um templo como esse aqui, meus irmãos, é muito difícil. O pessoal aqui do circo sabe muito bem, né? As vicissitudes que é levantar. Agora, meus irmãos, com uma bomba, em questão de segundos, um templo desse pode vir abaixo. Se vocês pararem de respirar aí, daqui a 5 minutos, vocês não estarão mais nesse mundo físico. Ou seja, destruir é muito fácil. Agora, construir, meus irmãos, com conhecimento, com virtude, é muito mais difícil. Então, ser um auxiliar, meus irmãos, como eu disse, pode acontecer em muitas vertentes. É a primeira coisa que é necessário, meus irmãos, para ser um auxiliar invisível, ou até mesmo um auxiliar espiritual, é você se converter à sabedoria. Quanta e quanta sabedoria, meus irmãos, há nos nossos livros, que o próprio Círculo aqui, a editora Pensamento, fez durante décadas e décadas e continua fazendo, trazendo essa literatura maravilhosa de tantos e tantos escritores, filósofos, mestres. A gente precisa se converter a isso, meus irmãos. A gente precisa praticar. Nós não podemos, meus irmãos, ficar simplesmente lendo isso como se fosse um conhecimento teórico. A gente precisa realmente praticar. Se a gente conseguisse, meus irmãos, cumprir o mandamento de Jesus, que deu um mandamento que tem uma síntese tão grande, meus irmãos, quando ele resumiu a mensagem dele com a mensagem do amor, quando ele disse, nós temos que amar a Deus, a fonte de toda a sabedoria, meus irmãos, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração nós devemos amar a fonte de tudo. E devemos, completou ele, amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, é preciso também ter auto-amor. Você precisa se gostar. Você precisa realmente trabalhar para o seu aperfeiçoamento para poder distribuir esse amor para o seu próximo. É óbvio que nós não vamos, como cada um como indivíduo, resolver o mundo, mas nós vamos começar uma transformação, se convertendo ao que os escritores nos expuseram, meus irmãos. Vai começar uma longa jornada. Porque, meus irmãos, o mundo não é só isso que nós vemos. O mundo é uma grande aldeia global que envolve não só os seres que estão na matéria, mas os seres também que estão no mundo espiritual. E com certeza, meus irmãos, existe muito mais gente no mundo espiritual do que nessa terceira dimensão. Alguns escritores teosóficos nos dizem que nessa caminhada junto conosco, na humanidade, existem 60 bilhões de almas que estão no nível humano.
Então, se nós temos 8 bilhões de almas encarnadas, né, que têm um corpo físico, existem ainda 50 e tantos bilhões de almas que estão no mundo espiritual e que, aliás, estão buscando a encarnação no mundo físico. Por isso que nós não devemos deixar de lado a ideia de que nós temos que trabalhar pela harmonia da nossa família. Porque é na família, meus irmãos, que esses espíritos virão até a matéria. E as mulheres têm um papel magnífico, meus irmãos, nessa caminhada, porque é delas o trabalho tão profundo, tão espiritual, que é o da maternidade. Trazer um ser espiritual do mundo hiperfísico para a matéria é um trabalho que envolve uma ação conjunta dos anjos, dos seres espirituais que têm realmente um pleno conhecimento do trabalho divino até a matéria. Não imagine que o ser humano cai de paraquedas aqui na Terra, não, meus irmãos. Antes de nós virmos até a matéria, nós planejamos com quem nós vamos reencarnar, quanto tempo nós vamos ficar na Terra, quanto tempo deve durar essa vida. Então, meus irmãos, quando as pessoas se envolvem nesse tipo de atitude, que é a guerra, que é se envolver com atividades que põem em risco a nossa própria vida. A gente vê aí a juventude, né, praticando aí os chamados esportes radicais, né? Por que a pessoa tem que pegar uma moto e acelerar 200 por hora e pular no morro e virar de ponta cabeça e cair do outro lado, meus irmãos? Essa pessoa está pondo em risco a própria vida, às vezes até a vida de terceiros. Infelizmente, nós fazemos da vida um espetáculo, meus irmãos, e nos faz lembrar lá do antigo Império Romano, onde lá na cidade de Roma havia lá os Circus Maximus, ou seja, uma arena onde as bigas giravam e capotavam e pessoas eram colocadas umas para brigar com as outras, e nós temos isso até hoje no mundo. Nós temos autódromos, né? Eu moro até próximo lá do autódromo aqui de Interlagos, autódromos, hipódromos, né? Arenas esportivas. As pessoas nem sabem. Se vocês chegassem ali em Roma, no grande Coliseu, que aliás nem tem mais lá, porque se chamava Coliseu, porque do lado da arena tinha uma grande estátua, que era o Colosso. E aí aquela arena ficou conhecida como Coliseu, a estátua já até caiu. Mas no portal do Coliseu estava lá escrito: Esporte et Violentia. E as pessoas aqui no Brasil e em muitos países por aí não sabem o que significa a palavra esporte. Esporte, meus irmãos, quer dizer conflito. Você põe as pessoas para conflitar. Gladiadores em conflito um com o outro. Times de futebol, de basquete, de vôlei, de qualquer esporte que seja, são pessoas em conflitos. Então, isso não é, meus irmãos, o ideal do que realmente a humanidade deve praticar. E ali do lado do Coliseu tinha lá um templo dedicado ao deus Jano, o deus de duas faces, né? Era um templo que durante mais de 1000 anos que o Império Romano ficou
teve a sua existência. Esse templo, Deus Janus, é um Deus dedicado aos começos e era sempre aberto quando Roma entrava em guerra. O templo era aberto, um templo que tinha 2 portas em cada uma das extremidades, e lá dentro a estátua do Deus Janus com as suas 2 faces e uma pira acesa. Durante mais de 1000 anos, meus irmãos, da existência de Roma, aquele templo ficou com a pira acesa por cerca de 950 anos. Quer dizer, Roma esteve em guerra por 950 anos, praticamente ininterruptamente. Então, a guerra, meus irmãos, a violência, é um método. Existe uma casta na humanidade que domina a violência. Então, nós temos que perceber, meus irmãos, que não é a tônica, obviamente, das pessoas espiritualizadas, as pessoas com conhecimento, de praticarem isso. Nós não estamos pregando aqui contra os militares, contra a polícia e tudo mais, mas a gente sabe que a violência não termina com a violência. A violência, meus irmãos, só termina com o amor. Só termina com a aplicação daquilo que dissolve os conflitos. Então, quando a gente se volta para a nossa vida espiritual, meus irmãos, o que nós podemos fazer? Primeira coisa que nós temos que ver, assim como o Mestre Jesus ensinou, o nosso reino não é esse reino, meus irmãos. O nosso reino não é o da matéria. Esse reino material, as pessoas pugnam, lutam com a violência, com todos os métodos de força para manter a matéria na sua mão, e nós vemos isso caracterizado pela grande desigualdade que existe na humanidade. Apesar das pessoas se dizerem cristãs, se dizerem até filósofas e tudo mais, mas a gente vê a desigualdade econômica reinando no mundo. Se as pessoas já tivessem se convertido a isso, a desigualdade já tinha terminado. Porque as pessoas que detêm o poder desse mundo não vão ceder esse poder para quem vem com ideias melhores. Então, a nossa batalha, meus irmãos, o nosso campo de atuação não vai ser, pela força. Aliás, essa é uma diferença da nossa ciência atual para a ciência antiga. A ciência antiga, quando eu digo antiga, eu digo de muitos milhares de anos atrás. Se a gente retroceder até o continente perdido da Atlântida, ali, o que interessava, meus irmãos, não era a força, interessava a qualidade. Então, cada um de nós, meus irmãos, pode gerar individualmente um campo de qualidade muito grande. Quando você medita, quando você ora, quando você estuda, você transforma o seu campo áurico para uma qualidade muito maior, uma qualidade que não vai gerar força, não vai gerar riqueza, não vai amealhar as coisas desse mundo, mas você vai se melhorar muito. E um campo, meus irmãos, que nós podemos trabalhar, aqueles que aqui que já tiverem se aprofundado na filosofia esotérica, saberão que nós podemos atuar em outros mundos também. Nós não estamos limitados à atuação física, porque o ser humano, meus irmãos, é um grande emissor de formas, de energias. O ser humano emite ondas astrais, ondas mentais.
emite formas, pensamento. Então, muitas vezes a gente imagina, eu não posso fazer nada. Pode fazer sim, meus irmãos. É óbvio que a pessoa que você mais afeta no seu campo é você mesmo. Mas quando você ora por alguém, quando você ora por essas milhares de pessoas que estão morrendo nesse exato momento, meus irmãos. Nós tivemos essa pandemia que está aí nos seus últimos momentos, mas que só no nosso país 700 mil pessoas feneceram, 5 milhões de pessoas tiveram a sua vida ceifada no mundo e, meus irmãos, muitas delas podem ter entrado no mundo espiritual sem a devida assistência. Aí é que entra, meus irmãos, a possibilidade de que nós nos tornemos auxiliares invisíveis. Porque há já naturalmente auxiliares invisíveis. Existe paralela à humanidade, meus irmãos, toda a hierarquia dos anjos e dos arcanjos que já atuam no mundo. Ninguém fenece, meus irmãos, ninguém morre nesse mundo sem ser recebido por um anjo no mundo espiritual. Os indianos chegam a dizer que para cada ser humano existem 300 milhões de anjos. É um número um pouco escalafobético assim, né? 300 milhões para um, mas o número de seres angélicos é muito maior. Agora, nós também podemos trabalharmos lá no mundo espiritual. Quando nós vamos dormir, meus irmãos, nós nos projetamos com o nosso corpo astral. E nós podemos, meus irmãos, nos oferecer diariamente. Primeiro, nós temos que buscar nos despertar nesse outro mundo, porque aquele 1/3 da nossa vida que a gente deixa ali, o corpo deitado na cama, meus irmãos, não é um tempo perdido não, porque o nosso corpo astral sai, agora a pessoa que não tem conhecimento fica ali projetado, zanzando perto do corpo, quando você poderia se oferecer para ser um auxiliar invisível, para você ser desperto por pessoas sábias que existem lá nesse outro mundo, que é o mundo do astral, e você ir trabalhar para, às vezes, em situações muito, realmente terríveis, como nós vimos aí na questão da pandemia, as pessoas falecendo nas UTIs, distantes dos seus parentes, distantes fisicamente de pessoas que pudessem dar um carinho, dessem um acompanhamento, mas com certeza essas pessoas foram recebidas. E o século passado, meus irmãos, cerca de 200 milhões de pessoas morreram nas guerras, nas revoluções, mortes causadas diretamente pelos bombardeios, pelas invasões, pela fome que aconteceu. Então, se alguém está esperando ainda um fim do mundo, meus irmãos, para esse nosso mundo, se alguém ainda está esperando um Armagedon, saiba que esse Armagedon foi o século passado inteirinho. Não vai ter uma guerra final, uma batalha final, um apocalipse mal interpretado, porque o século inteiro, meus irmãos, cuja imagem foi eleita pelos fotógrafos, pelos artistas, a imagem que sumariza o século XX é o cogumelo atômico subindo no horizonte, que pulverizou dezenas de milhares de pessoas num único instante. Então, meus irmãos, eu estou para 29 minutos aqui, que eu estou contando no meu aqui, tá? Então vou finalizar.
Então, meus irmãos, se vocês querem ajudar essas pessoas, meus irmãos, que precisam ser ajudados, se ofereçam. Vão dormir dizendo assim, façam a sua oração e se entreguem. Eu gostaria de estar nesse mundo espiritual, ajudando a esclarecer pessoas que podem ter saído dessa forma violenta ou pelas formas naturais, ou até pela pior das formas, que é a porta, infelizmente, do suicídio, que é a mais terrível de todas, porque a pessoa comete um crime contra si mesmo e contra os seres espirituais que tanto trabalham para trazer a pessoa para a matéria. A pessoa vai ter que passar muito tempo ali, ela vai precisar de muito esclarecimento. Então saibam, meus irmãos, que cada um de nós pode ser um auxiliar invisível. Invisível e visível, porque nós podemos também agir aqui na matéria, mas invisível através de cada pensamento, de cada emoção que nós lançamos no mundo. Nós podemos, meus irmãos, abençoar, nós podemos abrilhantar o mundo e, projetados no astral, nós podemos ajudar aos nossos semelhantes a se esclarecerem e saírem das trevas e irem para a luz, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Namastê.